agradecendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso irmão missionário, o José Roberto, Pai Celestial. Ó Deus, entra com providência, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa, Senhor, através de seus lábios, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que ele traga a palavra para a tua igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas o que o Senhor tem para dizer para todos nós, ó Pai Celestial. Seja com a tua igreja, ó Pai Celestial, derrama da tua graça, derrama da tua unção sobre nossas vidas. É o que eu te peço, seja agora para todos sempre, em nome de Jesus. Está com a palavra para o missionário. Glória a Deus. O cumprimento do nosso glorioso Pai do Senhor. Amém. Amém. Estou feliz mais uma vez, né? Terceira vez estar juntamente com os irmãos, né? Me sinto à vontade para estar pregando a palavra de Deus. Né? Já ouvimos, né, o alerta do Senhor, a qual ele está falando, né? Que ele breve voltará, né? Que ele já está, eu creio, que Jesus ele já está preparando as suas vestes para vir buscar a igreja. Eu creio que os anjos já estão preparando as mesas para as bodas. Eu também creio que Miguel, o arcanjo Miguel, já está polindo ali a trombeta, a qual ele vai usar. Que vai ser ele que vai tocar a trombeta quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então, irmãos, isso vai acontecer. Agora, o que nós vamos ver? Poucas pessoas de todas as igrejas, todas as denominações subiram. Ou vão muitas pessoas subir? Não, por quê? Porque o próprio Jesus alertou aqui, somente aqueles que permaneceram até o fim. Mas até o fim como? Dentro da igreja? Não, até o fim, fiéis a Deus. Esses sim serão dignos de participar do arrebatamento. Então nós vemos que não adianta só estar dentro da igreja, mas tem que ser, acima de tudo, um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo. Acima de tudo, salvo, que ter o quê? O nome escrito no livro da vida. Irmão, se não tiver o nome escrito no livro da vida, não vai ter como entrar. Não vai ter como entrar. Então existem pessoas que têm o nome no livro da vida e outros no livro da morte. Assim como já foi pregado. Existem dois tipos de morte. Uma morte carnal e outra uma morte espiritual. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão mortas, espiritualmente falando? E meu irmãozinho, não vai mudar. E não vai mudar. A palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que vem à nossa mão, nós temos que fazer, tudo com determinação. Tudo com determinação. Se é presidir, se é ensinar, se é pastorear. Mas a palavra de Deus diz que ai daqueles obreiros que estão fazendo a obra relaxadamente. Qual são as pessoas que se dizem fiéis a Deus, obreiros de Deus, mas estão fazendo a obra de qualquer maneira? Esses vão subir? Esses vão participar? Não, sua própria palavra de Deus fala que ai deles vão ficar. Agora nós temos que fazer o quê? Nós não devemos ser igual a grande maioria que está fazendo da maneira errada. Nós temos que ir o quê? Na contramão. Fazer as coisas certas. Fazer as coisas certas. Não, aqui dentro da igreja, mas muitas pessoas não querem mais fazer. Infelizmente não querem mais fazer. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos uma palavra, a qual o Senhor me deu hoje pela manhã. Uma palavra escatológica. O que significa escatologia? Significa estudo no final dos tempos. É para nós. Eu já tenho 8 anos que eu estudo. Eu estudo muito, a grande maioria durante as madrugadas. Tem que ter determinação no estudo para aprender. Agora, aquele que quer pregar, aquele que quer ensinar, ele tem que ter determinação de estudar. Não é de qualquer maneira. Agora, todos somos membros de um só corpo. Todos têm a sua função. Todos têm. Ninguém é melhor que ninguém. Mas existem alguns que estão na frente. Na frente, se for entrar, se a gente for ver o nosso corpo, qual que é qual o primeiro membro do nosso corpo que entra na guerra? A mão. Mas a mão não tem que estar ligada ao braço, ao antebraço, ligada ao ombro. Então cada parte tem sua importância. Agora a mão sozinha ela não faz nada se não estiver ligada com o restante do corpo. Mas ela é a primeira
partes do corpo a qual ela vai entrar. Uma batalha, só que não é o mais importante. Não é o mais importante. Vamos abrir Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel capítulo 5. Amém? Diz assim: o rei Balsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, e os adivinhos, e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não perturbe os seus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e nos dias de seu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, de ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelência e a sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ver esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo,
e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi como jumentos monteses. Fizeram-lhe comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deles deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus, o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém? Amém. Irmãos, pode sentar, eles estão em pé. Irmãos, essa palavra é uma palavra dura, uma palavra difícil. Para quê? Para os nossos tempos, porque nós devemos contextualizar essa palavra para nós. Nós devemos extrair alguns exemplos que estão na palavra do Senhor e devemos usá-las no tempo de hoje. Agora, o que Deus está falando? Se nós vamos ver aqui, quem foi Belsazar? Belsazar, ele era o quê? Filho de Nabonido. E ele era neto de Nabucodonosor. Mas ele tratava Nabucodonosor como pai. Mas de fato ele era neto. Agora eles estavam o quê? Ele e o seu pai, eles estavam dividindo o reino. É por isso que ele fala que o terceiro seria o dominador, porque estava o pai e ele como segundo. E o próximo seria o terceiro. Agora, o que aconteceu? Nós devemos tirar muitos ensinamentos aqui de dentro. Aproximadamente 9 ou 10 ensinamentos, ou até mais. Não tem muito tempo, então não vai dar para ficar explorando muito. Mas o primeiro item aqui, no versículo 4: beberam o vinho. O que aconteceu? Ele pegou os utensílios a qual Nabucodonosor tinha trazido da onde? Estava lá de Jerusalém, por ordem de quem? De Deus. Deus tinha permitido. Deus estava com Nabucodonosor. Deus tinha permitido acontecer aquilo por causa de quê? Por causa da desobediência de Israel. Então eles fizeram o quê? Eles levaram
de uma maneira errada. Ele errou, ele não deveria ter feito aquilo. Ele não deveria ter usado os utensílios que foram levados por permissão de Deus para usar de qualquer maneira. Para usar o quê? Para satisfazer a vontade da carne. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja usando os utensílios de Deus para satisfazer a carne? Quantas são as pessoas, como são os obreiros, os pastores, que estão deturpando, usando aquilo que é de Deus para o seu bel prazer? Era isso que eles estavam fazendo. E aquilo começou a trazer a ira de quem? Do Deus. Do Deus vivo contra quem? Contra o rei. Contra o rei Belsazar. Será que quando nós fazemos dessa mesma maneira, quando nós começamos a usar aquilo que não nos pertence, que pertence a Deus, que é de Deus, consagrado a Deus, de uma maneira errada, será que nós estamos trazendo a ira de Deus sobre nós? Também dessa mesma maneira. Mas qual são o número de pessoas que não estão enxergando, assim como ele não estava enxergando as coisas erradas? Pessoas que hoje em dia são intituladas como os reis dentro das igrejas. Quais são as pessoas que acham que estão reinando dentro da igreja? São donos da igreja. Agem como se fosse o rei, agindo de uma maneira errada. Beberam o vinho, beberam o pão, e deram louvores a quem? Aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só, começaram a usar aquilo que era de Deus de uma maneira errada, depois começaram a dar louvor a quem? A outros deuses. E não estavam glorificando a Deus. Agora o que acontece? Quantas e quantas pessoas estão dando louvores a Deus que não pode fazer nada? Quantas pessoas estão dentro da igreja fazendo dessa mesma maneira, dando louvores a pessoas que não são nada, nós não somos nada? Mas quantas pessoas estão dentro da igreja se intitulando alguma coisa? Estão na condição de deuses? Quantas e quantas pessoas não estão mais vindo na casa do Senhor buscar a Deus, mas estão buscando ao homem? Estão idolatrando o homem, estão tirando a glória de Deus, está sendo derramada sobre o homem. Não estão buscando mais o dono da bênção, não estão mais buscando o dono da igreja. Mas quantas e quantas pessoas estão se titulando donos da igreja? Estão usurpando o trono de Deus. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, quero ser bem rápido, mas quando aconteceu isso, o que acontece? Deus ele começou a manifestar. Deus ele começou a manifestar o quê? A presença dele, porque Deus não estava naquele lugar, ele não estava vendo. Deus ele começou a escrever ali com o dedo dele, escrevendo aquilo que estava acontecendo, estava pesando e já estava o quê? Condenando o que aquele homem estava fazendo. Meu irmão, tudo aquilo que nós fazemos não fica oculto na presença de Deus. Deus ele vê tudo. Se o Senhor Jesus Cristo ele anda no meio da igreja, ele não está aqui, ele não está vendo, ele não está observando. Agora, será que aquilo que nós estamos fazendo, será que está agradando a Deus? Será que aquilo que eu estou fazendo, será que está agradando a Deus? Aquilo que os irmãos estão fazendo, será que está agradando a Deus? Aquilo que os demais irmãos de outras denominações, líderes de outras denominações, será que está agradando a Deus? Irmãos, Jesus ele está próximo a voltar. Essas pessoas que estão desagradando ele vai deixar tudo para trás. Ele vai tratar como bodes, assim como ele fala em Mateus 25. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Agora, será que nós queremos ser contados no meio dos bodes? Ninguém quer isso, não, meu irmão. Mas nós não podemos fazer as coisas de maneira errada. Agora, o que aconteceu? Resumindo bem, no versículo 6: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram uns aos outros. Ele tremeu com aquela manifestação de Deus. O joelho dele tremeu, bateu um no outro, estava tremendo de medo, morrendo de medo. Mas será que tinha mudado alguma coisa? Ele só estava com medo, mas não queria mudar nada. Quantas pessoas? As pessoas tremem na presença de Deus, mas não muda. Quantas e quantas vezes Deus chama a atenção, mas as pessoas não fazem nada? Aquele homem ele ficou temendo com aquela manifestação, mas ele queria só saber o significado. Quantas e quantas pessoas vêm na igreja para buscar um significado, para saber o que Deus quer falar? Deus fala, mas a pessoa não muda. Irmãos, não é de hoje que Deus ele continua a falar e a pessoa não se converte.
pessoa se arrepender dos seus maus atos, ele vai fazer o quê? Ele vai ressuscitar a presença de Deus. Aquele que estava morto espiritual, ele vai reviver. Mas muitos não revivem, muitos não voltam atrás, muitos não querem ouvir e não mudam as suas ações. Esse é o terceiro, aqui no versículo 8. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem saber ao rei a sua interpretação. Ele chamou pessoas que aos olhos dele poderiam interpretar, mas aquelas pessoas não tinham o quê? O Espírito. Não tinha o Espírito Santo de Deus. E Deus ele só revela o oculto para quem? É para aqueles que têm o Espírito. Agora, quantas e quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não recebem o quê? O próprio Espírito Santo não recebe a revelação da palavra. E as pessoas vivem a vida inteira dentro da igreja e não entendem nada. Por quê? Porque não querem ter compromisso. Esses homens, agora ele chamou, não tinham compromisso com Deus. Os astrólogos, os adivinhadores, os caldeus, eles tinham compromisso com Deus? Não tinham. Agora, quantas pessoas estão dentro da igreja também não têm compromisso com Deus? E Deus ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso também com essas pessoas. Aquele que não tem compromisso com ele também não tem compromisso. Agora, quanto mais nós temos compromisso com Deus, mais ele tem compromisso conosco também. E ele revela o culto para aqueles que buscam ele, pelas madrugadas, aqueles que estão meditando, lendo, comendo a palavra, comendo o pão que desceu do céu. O pão que comeu do céu está aqui, a palavra. Aí o que acontece? No versículo 10, essa rainha, a qual começou a orientar a ele, não era sua esposa, porque as esposas estavam junto com ele no banquete. Mas possivelmente era quem? Era sua mãe ou a sua avó. Não se fala quem que era, mas era uma rainha. Possivelmente a sua mãe ou a avó. Poderia até estar viva ainda, sua avó, mulher de Nabucodonosor. O quinto, aqui está, o quinto item, agora eu quero falar rapidamente, no versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o quê? O Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei, Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Aquela mulher chamou a atenção dele e falou: ó, existe um homem, existe um só. Cadê o restante? Possivelmente o restante daqueles que foram levados para lá não tinham morrido. Eu não falo mais sobre os outros. Mas, e aqui, Daniel já era uma idade já avançada. Mas ele falou: existe ainda um, existe ainda um. Agora eu pergunto para os irmãos: será que ainda existe pelo menos uma pessoa dentro da igreja que tem a presença do Espírito Santo? Será que existe pelo menos uma? Será que eu sou essa pessoa, esse um? Será que você é essa pessoa? Essa única pessoa? Depende de quem? Depende de você, não depende de mim falar. Mas ela falou: existe um, ainda tem outro que tem o quê? O Espírito dos deuses. Ela não sabia que esse Espírito era o quê? Era o Espírito Santo de Deus. E o que ele tinha? Ele tinha luz. Jesus falou que ele era luz, mas chegaria a hora que a luz ia embora e nós teríamos a luz desse mundo. Agora, será que nós temos luz? Será que nós estamos fazendo a diferença? Será que nós estamos conduzindo as pessoas com clareza? Será que nós estamos iluminando aqueles que estão ao nosso redor? Ou será que nós estamos na escuridão também? Aqueles que estão na escuridão não conseguem variar nada, ele vive na escuridão. Agora, o cego, como é que ele consegue conduzir o outro cego? Aquele que está na escuridão, como é que ele consegue conduzir os outros que estão na escuridão também? Não tem como. Muitos líderes estão na escuridão e estão levando o povo todo para onde? Para a escuridão, o barranco, o buraco. É sério, irmãos. E o que ela falou? Esse homem tem luz, esse homem tem inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Agora, será que nós temos luz? Será que nós temos inteligência, sabedoria dadas por Deus?
Será que nós temos o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele nos traz isso, essa diferença. A diferença daquele que tem e aquele que não tem. Daniel ele fazia a diferença. Se nós temos, nós fazemos o quê? A diferença também. Ou será que nós somos iguais ao mundo? Hoje em dia nós não vemos mais diferença, irmãos, dentro da igreja. Hoje em dia nós não conseguimos mais ver quem é e quem não é. Está tudo nivelado de uma mesma maneira. Ninguém vê mais diferença. O mundo entrou dentro da igreja. As coisas do mundo entraram dentro da igreja e ninguém vê mais diferença. Ninguém sabe mais quem é quem faz e quem não faz a vontade de Deus. Hoje em dia nós vemos profecias vazias, profecias que não vêm de Deus, pessoas que não se convertem, pessoas que não buscam a Deus. Receberam bênção de Deus, receberam uma profecia que você pode ficar de qualquer maneira, pode ficar do jeito que você está, vivendo no pecado. Irmãos, são falsos profetas, pessoas que estão na escuridão, conduzindo outros na escuridão também. Agora, irmãos, aquilo que vem de Deus, da boca do homem que é de Deus, da mulher que é de Deus, não cai por terra. Quantas profecias estão caindo por terra? E as pessoas estão sendo enganadas. Muitos estão falando, você não creu, você não obedeceu, você não fez, por isso que isso não aconteceu. Mas não, porque não querem assumir que estão agindo de maneira errada. Isso que está acontecendo. E, irmãos, infelizmente vai acontecer. Daniel, ele foi chamado depois. Primeiramente ele foi chamado os outros homens. Mas Daniel, ele era chefe sobre eles. Por que o rei foi chamar os subalternos? Depois foi chamar o chefe, que era o quê? Daniel era chefe sobre os astrólogos, sobre os caldeus. E aí, quantas pessoas no dia estão buscando o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores? Querem buscar o Senhor por último, assim como fizeram com Daniel. Colocam Jesus, colocam o nosso Deus em última parte. Ah não, se não der certo, se ninguém me respondeu, aí vamos buscar Deus. Agora eu pergunto para os irmãos, mudou? Quantas pessoas estão buscando um homem? Vão buscar Deus de verdade só por última ocasião. Mas Deus está observando o que está acontecendo, irmãos. E Deus ele vai pesar a mão. Assim como Deus pesou a mão sobre esse rei, sobre o rei Belsazar. O sexto ponto, aqui no versículo 17, diz assim: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas ficam contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. O que aconteceu? Daniel me falou que ele não queria nada da parte do rei. Eu falo, eu vou interpretar, mas eu não quero nada do que vem de ti. Eu não quero nada da sua mão, eu não quero suas manjares, eu não quero me contaminar com aquilo que é seu. Eu vou interpretar, mas eu não quero nada, não quero presentes. Agora, quantas e quantas pessoas estão fazendo por interesse, por presentes? Irmão, se vem da mão do homem, se você está recebendo algo da mão do homem e não é de Deus, Deus ele não vai ter compromisso de querer pagar duas vezes. Se você está satisfeito, se eu estou satisfeito com as coisas desse mundo, a qual o dono desse mundo, o governador desse mundo está dando para muitos que estão se corrompendo e se vendendo, Jesus ele vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não te conheço. Você já recebeu o seu retorno, a sua recompensa, o seu galardão da mão de quem? Satanás, que está governando esse mundo, e o mundo está dentro da igreja. Quantos são os profetas, os pregadores que estão recebendo da mão de Satanás? Não vão receber da mão de Deus, porque Deus não tem compromisso com esses homens e nem com essas mulheres. O sétimo ponto, aqui no versículo 20: quando o seu coração se exalçou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua glória. Nabucodonosor ele começou bem, porque o Deus Altíssimo, assim como ele fala no versículo 18, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor o pai do reino. O reino foi dado por Deus, Deus Todo-Poderoso. Só o que aconteceu?
Ele perdeu o reino. Quantas e quantas pessoas estão dentro da igreja, mas já perderam? Já perderam o ministério? Não fazem mais diferença nenhuma. Estão exaltados. E agora o próprio Jesus falou: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Quantas pessoas estão se exaltando dentro da igreja? Não estão mais fazendo a vontade de Deus. Estão com o coração duro, irmãos. E Deus, o Espírito Santo, ele fala, mas a pessoa não se liberta. Não se liberta da maldição que veio desse mundo. Não se liberta das maldições a qual Satanás está colocando. Os pratos de Satanás, a pessoa não enxerga e não consegue se libertar. Não consegue abrir mão das coisas desse mundo. E o que aconteceu? Nabucodonosor acabou caindo nesse erro. Agora o que acontece? O Espírito Santo de Deus está nos orientando para que nós não venhamos a cair no mesmo erro. Mas olha que interessante o que aconteceu no versículo 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso. Ele sabia tudo isso, tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele não se humilhou. Ele não se humilhou. Quantas e quantas pessoas estão dessa mesma maneira? Estão ouvindo, estão vendo o exemplo dos outros, mas não se humilham, não dão o braço a torcer, não param para refletir e assumir que estão errados. Mas o que acontece? Deus ele está usando de exemplos para que nós venhamos a não cair no mesmo erro, na mesma cilada. Mas muitos estão continuamente caindo. O rei, ele fez o que? Ele não se humilhou, ele viu, ele teve um exemplo do avô dele, mas ele não se humilhou, não mudou. O que está escrito em 2 Crônicas 7,14? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Primeiro item, meu irmão, é humilhação. Orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus ele vai fazer o que? Ele vai ver os céus, ele vai perdoar os nossos pecados. Agora, como é que Deus ele pode nos perdoar se nós não nos humilhamos? O primeiro item é a humilhação. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos humilhar se nós estamos errados. Ouvir a voz de Deus, nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e parar de fazer as coisas erradas. Senão não tem como, irmão. Não tem como. Essa é uma receita a qual o Senhor deixou para todos nós. Mas o primeiro ponto ele não queria observar. Se ele não observou o primeiro, então mais o segundo, terceiro e quarto, nós temos que começar pelo primeiro, que é o que? Humilhação. Mas ele não teve. Mas o que acontece? Ali o profeta Daniel ele começou a falar, porque você deu louvores, assim como ele fala no versículo 23, você deu louvores a outros deuses que não são de fato um Deus verdadeiro, de prata, de ouro, de pedra, de madeira. Você usurpou a glória de Deus. Você não glorificasse a Deus, assim como ele fala no final do versículo 23. Quantas pessoas estão roubando a glória de Deus? Quantas pessoas estão atrás dos homens que se dizem de Deus? Eu vim atrás desse homem, sou me curado, não é Deus mais. Vim atrás do homem. E o que acontece? Glória é de Deus. Até o próprio Jesus Cristo não tomou glória para si mesmo. Ele dava glória para quem? Para o Pai. Nem o próprio Jesus Cristo tomou glória para si. Agora, quantas e quantas pessoas estão tomando a glória de Deus para si? Irmãos, isso traz a ira de Deus. E o que acontece? Deus ele falou, Deus ele escreveu, ele o profeta, ele traduziu o que estava escrito ali. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, quero por si. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Deus contou o teu reino e passou a régua, acabou o seu reino. E era o que? O próprio Deus, era o próprio Deus que estava escrevendo ali. E o profeta está interpretando. Tekel pesado foste na balança, e foste achado em falta. Está faltando muita coisa aí, ó. Você foi pesado na balança, está faltando muita coisa. Agora eu pergunto para os irmãos, será que está faltando muita coisa nas nossas vidas também? Será que está
Jesus ele sempre perguntava. Aquele jovem que chegou ali, falando que Jesus era bom mestre, Jesus já chegou a dizer, não, bom é Deus, bom é o Pai. E ali Jesus falou que estava faltando alguma coisa. O que faltava? Vende tudo que você tem, dá para os pobres. Ele tinha o quê? Ele colocava a idolatria, ele idolatrava o quê? Os seus bens, o seu dinheiro. Agora eu falo para os irmãos, essa teologia da prosperidade vem de Deus? Não vem de Deus, irmãos. Isso é uma heresia após estar sendo pregada dentro das igrejas. Por quê? Está trazendo a idolatria dentro da igreja. Quantas pessoas estão idolatrando o dinheiro? O dinheiro acabou está no lugar de Deus. E Jesus ele falou, não tem como você agradar dois deuses. Ou agrada a Deus ou as riquezas, ou a Mamon. Quantas outras pessoas estão caindo nesse laço? E ele continua a falar para eles, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. O seu reino foi dividido, e foi dado para outros povos. Os medos e os persas, acabou. Irmãos, é como Deus ele fala, acabou porque o homem não se converteu, ele não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido e voltado atrás, Deus não tinha mudado também, mas ele não mudou. Então Deus também não mudou. Ali Deus decretou o juízo sobre a vida dele. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, ele pusesse uma cadeia, deu ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser terceiro dominador do reino. Ele recebeu ali aquilo a qual o rei tinha prometido. Ele recebeu, foi colocado, mas ele tomou posse. Ninguém fala ali, principalmente depois ele tirou, ele não quis mais aquilo. Colocaram nele, mas ele não tomou para si. E o que aconteceu no final? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Na mesma noite ao qual Deus tinha falado, tinha escrevido ali e o profeta interpretado, na mesma noite aconteceu o quê? O juízo na vida daquele homem. Irmãos, não demorou um dia, não demorou um mês, um ano. Foi na mesma noite a qual aconteceu tudo aquilo, todos aqueles acontecimentos. O rei, a qual era a autoridade máxima naquele reino, morreu. Agora eu pergunto para os irmãos, será que isso pode acontecer conosco também? Será que Deus ele pode nos julgar hoje? Será que Deus ele pode decretar o juízo hoje na nossa vida? Será que se Deus ele vir individualmente para cada um de nós, será que nós vamos ser julgados culpados ou não? Será que nós vamos estar no nome escrito no livro da vida ou não? Aquele homem não se converteu. Infelizmente o nome dele não estava no livro da vida. Acabou se perdendo. E era quem? Era um rei. Hoje nós estamos nessa condição de reis, de reis e sacerdotes, porque vivemos outra lei, a lei de Cristo. Hoje nós somos contados como os reis e sacerdotes, mas podemos também perder a nossa coroa. E Jesus sempre falou: guarda o que você tem, para que você não venha perder a sua coroa. Muitos vão perder a coroa, irmãos, porque estão ouvindo, não estão se humilhando, não estão mudando as atitudes, não estão voltando a fazer conforme aquilo que Deus quer. Mas eu creio que aqui existe um povo, mesmo sendo pequeno, mas um povo que ouve a palavra de Deus, um povo que se humilha na presença de Deus, um povo que ouve e se conserta na presença de Deus. Deus ele quer o que? Um conserto. Nós temos que nos consertar enquanto nós estamos vivos. Mesmo se estiver errado, se converter dos seus erros, das suas más atitudes, e fazer o quê? Sair da morte espiritual para a vida eterna, a vida espiritual, sair da morte para a vida, assim como foi falado no começo. E Deus ele continua, Deus ele fala, ele continua falando. Agora eu pergunto para os irmãos, eu não posso apontar o dedo para ninguém e falar, você está vivo ou você está morto? Quem sabe disso é Deus.
É você que sabe se você está vivo na presença de Deus ou você já está morto. Mas, se você estiver morto, você pode viver hoje. Se você estiver morto, assim como a palavra de Deus diz em Apocalipse, Deus ele também vai cuidar. Mas você pode se tornar, mudar a essência, fria ou quente, voltar para a essência que era no início, fria ou quente. O que acontece ali? Ali, a pessoa perdeu a essência ao longo do caminho. Ele era frio, a água fria. Quando chegou, perdeu a frieza e ficou morna. Era quente, ao longo do caminho ficou morna também. Então acontece, ali está falando de pessoas que perderam a essência no meio do caminho. Que nós não venhamos a perder a essência no meio do caminho, que nós venhamos a ficar com a mesma essência até o fim do caminho, para que nós não venhamos a ser colocados no meio dos bodes e assim não participarmos do quê? Do arrebatamento da igreja. Amém? Que os irmãos venham continuamente meditar a palavra de Deus. Aqui, nesse capítulo 5, Deus ele fala muito. Se eu tivesse mais meia hora, eu continuaria a falar. Mas o tempo já se foi, o tempo é pouco. Mas os irmãos vêm até o quê? Fome e sede da palavra de Deus. E continuar meditando a palavra de Deus em casa. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai continuar te mostrando coisas novas também. Amém? Os irmãos continuem firmes, amém? Que eu também venha a continuar firmes também. Os irmãos venham continuar orando por mim. Porque nós somos o quê? Nós precisamos de oração uns dos outros. Porque nós não somos diferentes de ninguém. Todos somos iguais, amém? Amém.